Boa noite. Eu acho que eu já posso ir embora, que tanta mensagem, uma trova, nos trouxe elementos de reflexão muito profundos. Então, se nós refletirmos sobre isso, a gente já pode ir embora. Foi muito bom estar aqui. Mas a viagem foi longa, eu acho que a gente encontrou uma casa iluminada, limpinha, preparada, ou seja, pessoas chegaram aqui antes e tornaram o ambiente aconchegante para que nós pudéssemos estar aqui e desfrutar esse momento. E além das pessoas encarnadas, uma pleiade de espíritos já trabalham aqui permanentemente, né? A casa espírita ela não para num instante. São diversos relatos e visões que a gente recebe da dimensão da casa espírita e de como muitos de nós somos trazidos aqui no sono, desdobrados para tratamento, e como muitos, que embora talvez nem pense que queiram estar aqui, mas estão aqui porque o mentor, o espírito familiar, fez toda uma engenharia social para que todos nós estivéssemos aqui hoje. Então, vamos aproveitar esse momento presente como presente, né? Desconectar do mundo lá fora, deixar nossa mente ser influenciada por essas palavras, e aí juntos nós vamos formar aqui uma usina de energias espirituais e magnéticas, porque nós teremos beneficiados e aqueles à nossa volta, e para quem a gente irradiar também. O tema de hoje não é um tema de interesse muito genérico, né, das pessoas, porque é sobre o perdão. E é uma mexida lá dentro, né, lá no nosso... Não é com o outro perdoando a gente, é a gente perdoando o outro. Então é essa a proposta. E nesse contexto, para perdoar, a gente vai ter que mexer um pouco, muitas vezes, nas feridas, né, tirar alguns grilhões e meditar um pouco sobre o assunto. Então a ideia aqui, a gente trouxe alguns fragmentos de algumas literaturas espíritas, para que a gente, já que estamos aqui, somos espíritas, né, ou não? Quem veio a primeira vez, por favor, levanta a mão. Já são espíritas? Sejam bem-vindos, então, e a gente vai passar um pouquinho aqui, porque se nós estamos aqui, entendemos que é uma casa espírita, e o que o Espiritismo fala, né? Então, vamos aos princípios. A gente sempre, né, quando a gente confunde as coisas na hora de agir, vamos aos princípios daquilo que a gente busca. Então, o Espiritismo pega uma existência de um Deus, mas não um Senhor dos Exércitos, um Deus punitivo, Deus vingativo, que dura com as pessoas. É um infinito amor, uma infinita sabedoria, infinita justiça. São atributos que nós fomos descobrindo com a doutrina espírita e que Jesus nos trouxe, né? O nosso Pai. E a figura do Pai hoje não é só aquele que provê, né? Pai ajuda, tem pai que já, né, cuida no berço, troca a fralda, dá banho, já acabou que o negócio, mulher faz uma coisa, homem faz outra, né? Hoje, para viver a boa relação de pai e filho, se cuida de tudo. Então, é essa relação que Jesus trouxe para a gente de Deus e que o Espiritismo foi, né, de certa forma, esclarecendo quais são esses atributos de Deus. Então, tudo que acontece entre nós, né, vem sobre a égide, sobre a tutela, sobre os cuidados desse Pai amoroso. É tudo justiça, é tudo amor e tudo bondade. Se não é assim, é porque nós não estamos entendendo ainda. E talvez não é o nosso momento de entender. Passamos por experiências para chegar lá. A outra questão é a imortalidade da alma. Então, essa persona que nós vestimos aqui, o a mim, eu, Paulo, né, as pessoas com o nome que tem, então é uma pessoa, é como se fosse uma roupa numa existência infinita. Você é espírito. Então, a imortalidade da alma, ser espiritual imortal, é o que nós somos. Estamos vivendo uma experiência passageira, tá, gente? Eu vejo gente mais jovens e gente mais madura, ou jovens há mais tempo, né? Mas se a gente olhar para trás de quando a gente nasceu, parece que foi ontem, não parece? Passou tão rápido, né? A sensação é que, então, o tempo, né, é um instrumento de Deus para solidificar em nós a experiência da vida, mas da vida infinita, imortal. Aí também tem um outro princípio que é a pluralidade das existências. Essa não é a primeira persona que a gente veste aqui na Terra. As nossas relações, pai, mãe, filhos, companheiros, não é a primeira vez que a gente se encontra. Então, pelas diversas existências, a gente vai se encontrar, já encontramos várias vezes e vamos encontrar futuramente. Então, aquele tio chato é para sempre, nós vamos sempre encontrar com ele. Hoje é o tio, depois aquela esposa, aquele esposo que às vezes nem sempre é tão compreensivo, também nós vamos encontrar com ele. Evitar, né, a família, mudar de estado,
essas pessoas nós vamos reencontrar. Nós temos a conexão para o infinito e além, né? Outra coisa é, a Terra não é um único orbe habitado no sistema solar, nem na galáxia, nem no universo. E hoje, gente, com as tecnologias novas, e aí aquele telescópio, né, o Webb, James Webb, já está descobrindo coisas que a gente achava que tinha uma noção das galáxias. Agora a gente perdeu a noção de tudo, é tudo infinitamente maior. Então, não tem vida só aqui. E, aliás, vida muito inteligente. Como o Haroldo diz, né, a prova que tem vida inteligente fora da Terra é que ninguém liga para a gente, ninguém vem comunicar, porque sabe que a gente ainda está no estágio ainda muito animalizado, né? A gente conseguiu sair do velho mundo, foi para o novo mundo. O que a gente fez? Educou? Não, a gente escravizou, a gente colonizou, explorou. Agora imagina se a gente vai a Marte e descobre que tem vida menos inteligente que nós lá. O que a gente vai fazer? Vamos tirar os minérios, vamos trazer os negócios, vamos pegar as armas. Então, a evolução moral e intelectual, ela vai meio que equilibrando, né? Então, quando tivermos mais condições, já tem uma fala do Chico, né? Avanços tecnológicos nós já recebemos, vamos receber mais à medida que a nossa moral também se renove, né? E, por falar em diversos mundos, nós estamos num mundo que cada mundo tem um estágio. O nosso mundo é um mundo de provas e expiações, né? Então, eu tenho coisas do passado que eu fiz, eu preciso ajustar, resgatar, atualizar. Então, são as expiações. E eu pretendo ir para um mundo melhor, pretendo criar uma situação melhor para mim, para minha família, para os amigos. Então, nós vamos provando, né? Passando por provas para a gente ir galgando novos mundos, né? E novas capacidades de amar e perdoar. Então, são várias pluralidades dos mundos. Então, são vários mundos. E dizem os espíritos que não tem um pedaço no mundo que não é habitado, ou na forma, lógico, nem sempre igual a nossa aqui na Terra, com essa dimensão, mas sempre habitado por alguma forma. Comunicação com os espíritos. Ou seja, nós todos somos amigos aqui, alguns vão retornar para a vida verdadeira antes, outros ficam. Mas aqueles que foram, eles não perdem o sentimento, muito pelo contrário, reforçam a saudade, o amor, e podem de alguma forma comunicar. Hoje em dia, é muito comum a gente estar sendo assistido, mas no começo lá atrás as pessoas não reconheciam isso. Aí quando Kardec trouxe o livro dos Espíritos e todo aquele estudo, foi como um microscópio, na época que as pessoas faziam cirurgia sem lavar as mãos, ninguém sabia que existia micróbios, vírus, essas coisas. Então as pessoas não se cuidavam. Então, assim como o microscópio trouxe uma visão, né, bem ampla do micromundo, do universo dos vírus, Kardec trouxe essa ampla visão para o mundo dos espíritos. Então, hoje a gente pode conversar com o mentor, pode conversar com as pessoas que a gente ama, né? A gente vê relatos que as pessoas fazem visualizações projetando para alguém no mundo espiritual e lá eles recebem. No livro Memórias dos Suicidas, é um livro muito interessante, que foi um livro que muita gente acha pesado, mas o próprio autor fala, né, que ia chegar um tempo que o suicídio ia ser uma coisa comum, até em crianças, jovens, adultos, idosos, e é o que está acontecendo. E ele trazia aqueles relatos para alertar as pessoas, para que elas não se entregassem, desanimassem, né, e resistissem, ficassem um pouco mais, né, para poder não passar o que eles estavam passando lá. E lá mostra, né, que numa câmara de cuidado, tipo um hospital, uma enfermaria, eles tinham uma tela que quando alguém mandava uma mensagem de amor, uma prece, uma vibração de carinho, a tela brilhava e a pessoa que estava lá naquela posição de recuperação recebia, visualizava aquela oração, aquele pensamento, aquela mensagem. Então nós podemos hoje conversar com o nosso espírito, receber intuição, ou durante o sono a gente ter essa resposta, e também para as pessoas que já se foram. Na pandemia, vocês lembram que várias pessoas foram enterradas e a gente não podia ver? As pessoas, nossa, meu pai não pude enterrar, meu filho não pude despedir. Aí a gente, na época, implementou um sistema de conversa online com as pessoas, atendimento fraterno online. Como vocês vêm aqui, às vezes, a conversar com alguém, cadê a Jane? A gente chegou agora e falou, estava ali no atendimento fraterno. É um diálogo, né, para a gente mostrar o que o Espiritismo pode orientar naquela situação que a gente está enfrentando. E uma orientação muito comum fala, olha, conversa com aquela pessoa, pega um objeto dela, pega uma coisa, lembra dela, vibra, visualiza e pede perdão. Diz que ama. Ah, não falei pro meu pai que eu amava ele, estava doente, morreu, foi enterrado, eu nem podia ir. Fala com ele. Então, comunicabilidade com os espíritos é feito de diversas formas. Ou via mediunidade, com pessoas especializadas, assim, dedicadas, cuidadosas, como Divaldo,
que às vezes consegue manter uma onda de vibração, de pensamento no amor e recebe mensagens fantásticas como essas que a gente leu aqui, ou qualquer um de nós, gente. Todos nós somos médios, né? Então todos nós podemos comunicar. E até receber também através da intuição, sonhos, visualizações, né? E uma outra questão é que tudo que Jesus diz está certo. Porque muitas pessoas se apropriaram, né, da mensagem de Jesus e fizeram aí essa história que a gente já conhece, né, de cruzadas, espoliações, assassinatos em nome do amor de Jesus, mas na verdade nada a ver, né, não era aquilo. Então, Jesus é nosso modelo e guia. Então, se eu ou a mim alguém falar uma coisa errada, vai em Jesus, né, vai em Kardec e esquece o que a gente falou. E uma outra coisa, liberdade. Todos nós temos livre-arbítrio. Isso está no conceito de lei de causa e efeito. Você é livre para plantar. Todo mundo, e Deus respeita o nosso livre-arbítrio. Então, se eu quero plantar o mal, fazer o mal, muitas vezes Deus permite. Dentro de um limite ali. Então, a gente observa hoje que o mal parece que está predominando, né? Parece, gente. A gente olha no noticiário e a gente pensa, nossa, como que a corrupção está grande, né? Se não tivesse corrupção, o mundo seria outro. Como que as pessoas no trânsito estão malucas? Pessoa numa cruzada, numa encruzilhada ali qualquer, sai tirar e mata o outro. Com discussão de trânsito. Né? Família, às vezes, brigando por herança, brigando com irmão, matando irmão, pai, filho. É comum no noticiário. Aí a gente vê isso e fala, é a lei de causa e efeito. Né? As pessoas são livres para plantar, mas tem uma questão. Plantou, você colhe. Então não vai querer plantar espinho e colher uva. Né? Não acontece isso. Vai acontecer. Então muitas vezes a gente encontra pessoas em dor, em sofrimento, e às vezes não tem alternativa. É a colheita que está passando. A gente às vezes não pode evitar isso, mas a gente pode consolar, pode esclarecer e mostrar todos esses princípios que eu trouxe aqui, que existe um amparo divino, existe um caminho de saída. Jesus está aí, que ele veio pessoalmente, né? Mostrou o caminho, exemplificou a mensagem, ele mesmo não escreveu nada, só rabiscou na areia e depois apagou, né? Mas tudo que ele viveu é o caminho que todos nós devemos seguir. Aí o Amin leu na mensagem, né? Que é um esforço próprio, né? Então, todos nós temos nessa história de diversas vidas, nós passamos por experiências que foram muito felizes e outras não tão felizes. Fizemos escolhas, tivemos a liberdade, nós plantamos e hoje estamos colhendo. Então, o momento de agora, gente, o presente, a gente pode escolher como que eu vou ser amanhã. Como? O que eu plantar hoje. Então, eu tenho trauma, eu tenho problema, eu tenho relações difíceis. Tudo isso é muito comum. É natural no mundo que nós estamos, que é de expiações e estamos entrando no mundo de regeneração. No mundo de expiações de prova, o mal ainda é comum. Ele faz parte da natureza das pessoas, é da nossa natureza. Então nós estamos aqui hoje, sendo flexos, pensativo, e a gente pode olhar para dentro do nosso coração, da nossa lembrança, a gente tem sombras. E às vezes alguma que a gente tem vergonha, né, de falar, de lembrar, de pensar. Mas nós temos luzes também. Então é essa a nossa natureza, temos luzes e temos sombra. O que eu vou alimentar em mim? Essa sombra? Ou vou alimentar essa luz? Então, são escolhas que nós estamos agora e nós podemos fazer. De certa forma, nós temos esse livre-arbítrio. Então, para essa vida que é única e verdadeira, a cada existência, a cada encarnação, eu vou vestir e vou passar por experiências que vão ser consequência do que eu estou vivendo agora. Assim como o que eu estou vivendo agora é consequência de escolhas do passado que não tive como fugir. Mas para o futuro, gente, nós somos donos. E a escolha é individual, como diz a mensagem que o Amin trouxe para a gente refletir, né? A oração. O que é a oração? Estou mergulhado num charco, estou na lama, estou no fundo do mar. Meu oxigênio está acabando. A oração, gente, como o Emmanuel nos orienta, é um tubo, como se fosse um escafandro. O escafandro hoje, acho que hoje ninguém conhece, né? É um uniforme para entrar no fundo do mar, da lama, com a mangueira conectada lá no oxigênio puro, puríssimo. Aí você passeia no fundo do mar, na sombra, tranquilo, porque o ar está fresquinho, está respirável, mesmo que você não enxergue nada, mesmo que a lama não esteja tomando conta. A oração é isso, gente. É esse ar que nos alivia. Não vai mudar a lama que a gente está andando. Não vai mudar a cor da água, não vai mudar os obstáculos. Mas vai nos dar oxigênio, respiração e
força para seguir em frente. Porque o que nós temos que passar, nós temos que passar. Não vai ser porque você veio tomar passe, você virou espírita, evangélico, uma coisa, que Deus vai te esquecer tudo que você fez, vai salvar você. Deus não salva ninguém. Jesus mesmo, ele nunca falou, quando curou alguém, eu te salvei. Sua fé te curou. A sua vontade, a sua persistência. Lembra Maria de Magdala? Uma pessoa que vivia, né, uma vida totalmente deturpada de valores morais, e de repente encontrou Jesus, e ele a convidou e ela aceitou. Mas dali para frente foram só provações e expiações para que melhorar. E ela melhorou e hoje é um dos maiores símbolos de conversão, de melhoria, né? Então, sobre o perdão, lá no Evangelho de Jesus, nas bem-aventuranças, Mateus, bem-aventurados que são misericordiosos, porque obterão misericórdia. E isso está até no Pai Nosso. Senhor, perdoa, assim como eu perdoo os meus devedores, né? Ou perdoo as ofensas. Então, o perdão vem aqui como um fiel da balança. Se eu perdoo, receberei perdão. Agora tem gente que já está mudando a oração, né? Senhor, perdoe-me como eu deveria perdoar, né, aqueles que me ofendem. Não, é fiel da balança, né? Se você perdoa, você será perdoado. E o perdão nesse contexto é esquecimento, né? Não é esquecimento. O perdão nesse contexto é você não se prender ao mal daquela situação. É como se se ressignificasse. Você não perdoa seu pai por ter sido rígido com você. E hoje você amadureceu, você fala, nossa, meu pai foi uma pessoa bacana, a educação que ele teve foi rude, mas se não fosse a firmeza dele, eu não estaria onde eu estou hoje, não estaria nessa escolha que eu estou hoje. Lembro de uma amiga na pandemia que a gente fez também uma live, e o pai dela estava morrendo, mas ela odiava o pai. Porque o pai foi muito duro, bateu, brigou, batia com fio de ferro, batia com coisas brutas nela, exigia que ela estudasse e tal, e ela é uma médica. Então, muito ruim, prestes a morrer, a mãe chamou, pediu, falou, não, esse homem é muito bruto, tomara que ele, assim, não vou aliviar ela. Aí ela falou, minha filha, vai lá no interior, procura, tem umas parentes lá no interior do Agreste. Aí ela foi. E quando chegou no interior do Agreste, ela procurou os familiares, e viu primos, né, viu parentes que viviam numa miséria quase que absoluta, vivendo lá das cabras, das condições que estavam lá, comendo até cactos na falta de comida, calango, e ela foi visitar todos e falar que era sobrinha, todo mundo tratou ela como alguém assim especial, e ela falou, mas fulano, lembra do fulano abandonou a gente, fulano falou que os filhos dele não iam ver essa miséria aqui não, foi embora e nunca mais voltou. Ficou orgulhoso, virou chique e tal. Aí ela começou a entender ali que o pai dela foi o herói da vida dela. E se ela tivesse ficado lá do jeito como os parentes ficaram, ela não tinha sido nem alfabetizada, porque a maioria era analfabeta. Então ela voltou para casa amando o pai e se desculpando. Mudou o pai? Não mudou. Mudou foi o olhar dela, foi a forma dela observar, dela guardar. Então, nesse contexto, a gente vê várias pessoas que trazem trauma, porque as gerações anteriores tinham uma educação diferente, uma formação diferente, passaram por situações diferentes, são o que separa das gerações. Guerra, fome, miséria, a seca, né, dependendo do local, situações difíceis. E ela entendeu que o pai dela foi o mais sábio da família em tê-la tirado de lá e não tê-la deixado se desviar do objetivo principal, que era o estudo. Então ela falou, né, o pai dela resistiu à pandemia, adoecido, mas ela mudou completamente a forma de olhar e de ver. Então, o perdão vem nesse contexto. Não você esquecer o mal, esquecer o que aconteceu, mas você ressignificar o mal e perceber que livramento, o que de bem vem nesse mal. E outra, se você passou por aquela situação, não tinha um soberano, justo, amor infinito que estava olhando isso? O que deixou você passar por isso? Queria te testar? Não. É a nossa necessidade dessa existência que exige que a gente passe por essa experiência. E como cada um é cada um, Deus criou cada um único, cada um vai ter uma história diferente. Na mesma família. Eu tenho 3 filhos. O que eu converso com um não funciona com o outro. O manual de um você joga fora que para o outro não serve. Quem é mãe e pai sabe disso. Não tem manual para filho.
E muitas vezes o mesmo filho vai mudando de fase, você vai tendo que ressignificar, vai tendo que reaprender. É uma aprendizagem diária, né? E hora você cuida, e tem hora que você vai ter que ser cuidado, e você é cuidado. Muitas vezes você ensina, e hora você aprende. Então a gente tem que estar ali reposicionando o tempo todo e ressignificando a relação. Então, da forma que a gente faz com os nossos filhos, com as pessoas mais próximas, é que a gente tem que fazer com tudo na vida. Lembrando, estão só de passagem. Se a gente chegar nos 89, nos 100, 120, são fenômenos. Pode ser que agora, com a alimentação saudável, né, atividade física, meditação, a tendência é essa, porque é uma característica do mundo que está melhorando. A infância ser menor, que o espírito se manifesta mais cedo e aprende, e a gente viver mais tempo. Para quem for candidato aí para Júpiter, por exemplo, lá uma existência média é 400 anos comparada da Terra. E a infância praticamente não existe. E as pessoas não falam mais palavras, elas só pensam, comunicam um com o outro. Tem várias mensagens no livro dos médiuns de espíritos que vieram de Júpiter para dar uma noção para a gente como que era, como eram as construções e tudo mais. E eles falam isso. A vida lá é bem mais longa, né? A relação com a natureza é diferente. Então é uma característica do mundo superior. Então é um caminho que a gente tem que fazer aqui. Então Jesus, voltando aqui no Mateus, né, fala: se perdoares aos homens as faltas que cometerem contra vós, também vosso Pai Celestial perdoará os vossos pecados. Mas se não perdoares aos homens quanto vos tenham ofendido, vosso Pai Celestial também não vos perdoará o pecado, os seus pecados. Gente, e quando alguém pega um dia da gente não paga, ou quando alguém sem querer dá um tapa na gente, ou querendo dar um tapa na gente, às vezes são situações difíceis. Mas tem situações que são muito difíceis de perdoar. Uma violência na infância, né, um assassinato de alguém, mas é um exercício que nós temos que buscar. E o perdão não quer dizer que você esqueceu que mataram alguém, esqueceu que te feriram, que te ofenderam. O perdão é você não morar ali. Você carregar aquele rancor, ficar alimentando. Porque, nesse caso, como nos explica muito bem Haroldo Dutra Dias, o perdão, a ofensa, a mágoa, o ódio, é uma algema que alguém coloca em você. Aí você pega aquela algema e cola no braço do inimigo que te fez o mal. Aí vocês vão passar várias vidas juntos. Se isso não se resolver, vai nascer na mesma família, vai nascer como irmão, aqueles irmãos que não se entendem, que brigam, como marido e mulher, que muitas vezes um quer matar o outro, né? Às vezes até siameses. A situação, né? Eu conheci há muitos anos atrás duas meninas siamesas, elas tinham duas cabeças e só um tronco, e não tinham mobilidade. E elas tinham os bracinhos e conseguiam. Quando elas conseguiam, elas arranhavam a outra. Elas atiravam coisas na outra. Ou seja, mostrava ali um ódio, né, uma mágoa, um ressentimento. Então, ou seja, não resolveu no caminho, Deus colocou na condição. Agora vocês vão resolver. Vão, né, vão dormir junto, vão morar junto, vão alimentar junto, para que possa resolver isso. Então, pode ser que, dependendo da ofensa, a dor e o trauma seja grande. Esse caso dessa amiga que eu comentei com vocês, essa conhecida, ela passou praticamente uma vida inteira, apenas uma minha idade, até antes da pandemia, ela estava com essa mágoa, mas ela ressignificou e mudou. Mas tem situações que a gente vê de feridas profundas, né, de crianças que são, né, desde cedo, né, maltratadas, às vezes a pessoa não consegue passar. Então, a oração é um recurso fantástico. Por isso que Jesus fala: orai por aquele que vos perseguem e caluniam. Não dá para ficar no mesmo ambiente, a pessoa te faz mal. Não dá para você abrir a sua casa para perdoar esse inimigo, te faz mal. Mas mantenha a distância da segurança e tenta tirar a algema da sua mão. Porque a questão é essa: quando você alimenta esse ódio, esse desejo de vingança, você está jamais com a pessoa. Em algum momento vocês vão encontrar. Porque todo inimigo, todo alguém que fez mal e que a gente guarda, foi alguém muito íntimo, foi alguém próximo. Em algum momento dessa história da nossa existência, foi um pai, foi um irmão, foi um amigo, foi alguém querido, que, por falta de algum perdão no meio desse caminho, a coisa recrudesceu. E aí, geralmente, a pessoa magoada, a pessoa que se vitimiza ou que é vitimizada, às vezes ela quer fazer uma justiça por ela mesma que é até maior do que o mal que ela recebeu. Então a gente vê vinganças terríveis, cruéis, né, por situações que poderiam corriqueiramente serem esquecidas e perdoadas. Então é esquecer o mal que aquilo gerou.
Então, perdão é esquecer a ofensa, esquecer o clima de guerra, é ressignificar e tentar ver que aquilo ali ou foi um livramento, foi uma aprovação, tentar mudar essa visão em relação a todas as pessoas que a gente convive, né, em outras relações. Então, nesse caso, se você tira essa algema, ele se desliga de você. Perdoei. A pessoa cometeu um crime bárbaro na minha família, mas eu vou deixar que Deus faça a justiça e vou tentar não ficar pensando, revivendo aquela vibração, relembrando aquela dor. Eu vou pedir para esquecer e vou orar por ela, que Deus abençoe que ela encontre a justiça. Você perdoou, a pessoa não está livre. Aí vai ter reencarnação. Ah, fulano matou meu pai, matou meu irmão, você vai reencarnar. Não, você está livre, você perdoou. Agora, ele vai ser levado para reviver aquela situação em forma de resgate. Talvez receba uma criança, talvez reencarne numa situação complicada, num país complicado, numa condição de vida muito rude, para que o que ele vai espiar ali vai resgatar o mal que ele tem. Mas você está livre. É que nem muitas vezes marido e mulher falam, não, até que a morte nos separa, eu vou aguentar essa pessoa até a morte, né? E aí, só que vive ruim, vive numa relação de desgaste, uma relação de cobrança, de vitimização, achando que o outro te deve algo, ou não perdoando o outro, cobrando o outro de qualquer forma. Mas se você leva para frente com isso, sem renovar esse sentimento, talvez tenha que reencarnar não mais como marido e mulher, mas como irmão, ou até como siamesa mesmo, né? A pessoa siamesa, para tentar vencer essa situação. Então, o perdão vem aí nesse sentido, gente, de quebrar as amarras com o ofensor. Porque reviver a emoção é sofrer de novo. Então, não é esquecer tudo, mas esquecer o mal que aquilo decorreu e vibrar. E nesse contexto, a oração, como foi dito aqui, tem vários aspectos positivos. Além de quebrar as amarras, você também recebe o apoio dos amigos espirituais. E quando você está orando, você atrai. Além do seu mentor, você atrai os espíritos do bem. Aqui mesmo tem vários trabalhadores do bem. Se eu estou aqui ouvindo a palestra pensando, meu Deus, amanhã tem uma fatura, não sei o quê, mas aquela pessoa que me perdoou, não vou perdoar não. Nossa, o que ele fez é perdoar. Calma, relaxa, tenta orar, porque aí os próprios amigos espirituais vão chegar em você e vão insuflar em você mais energias positivas, poder de renovação do bem, e você sai fortalecido. Aí você vai para casa, dorme, às vezes até sonha, encontra. E aí, no Evangelho de Jesus, é questionado Jesus, tem que perdoar mesmo os inimigos? Aí Pedro, né, que era um apóstolo muito gentil, legal, gostava de Jesus, provocar ele, falava, Jesus, então eu tenho que perdoar 7 vezes? Aí ele, Pedro, não somente 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Aí, meu Deus, é muita coisa, né? Aí ele fez as contas lá, das 490, aí alguém chegou para Emmanuel, com o Chico, né, abaixo a sombra do abacateiro, e falou, Chico, eu estou morando com meu marido há mais de 40 anos. Meu marido é um encosto, ele me provoca. Eu já calculou na cruz, já perdi milhões de vezes. Muito mais de 70 vezes 7 vezes. Aí o Emmanuel fala para o Chico, fala para ela que é 77 vezes cada ofensa. Então, ou seja, se me ofendeu porque me trancou, me deixou em casa, coisa assim, aquela ofensa exercita 70 vezes 7 aquela ofensa. Então, para cada uma, eu faço exercício. Aí, o que deixa claro, gente, é que todos nós renascemos e quase ninguém lembra de quase nada da vida, não é verdade? Então, de certa forma, o esquecimento, gente, é uma bênção. Quantas pessoas às vezes não lembram de um acidente, de alguma coisa, né? Caiu do carro, caiu do cavalo, bateu no carro, e quando lembra, né, vê aquela sensação ruim no volante, você tem que parar às vezes, ou você não quer fazer não quer voltar a dirigir, não quer voltar a andar de bicicleta porque teve um acidente, porque caiu do cavalo. Então, assim, se esquecesse isso, você iria à frente. Então, nesse contexto também, se está doendo, vamos tentar, pelo menos, esquecer a mágoa, a ofensa, e buscar outros caminhos, outros recursos. E não vamos esquecer que o esforço próprio, através da oração, é muito importante, né? E nesse contexto, se nós temos Jesus como modelo e guia, como nos diz os espíritos superiores, né, na codificação, e a gente acha que Jesus tem que seguir, então, questionar a Jesus, qual o verdadeiro sentido da palavra caridade? Porque Paulo de Tarso, aos Coríntios, fala, né, que pode dar o dinheiro, pode dar a vida, mas se não tiver caridade, nada seria. Ele faz uma carta maravilhosa descrevendo a caridade. E aí,
O Espiritismo, né, antigamente tinha um princípio, acho que ainda tem em alguns locais, que você tem que estar na igreja. Porque fora da igreja não há salvação. Né? E cada igreja vende o seu, né, o seu ingresso nesse sentido. Né? E aí os Espíritos trouxeram, não, é fora da caridade que não tem salvação. Porque a igreja, no seu contexto pessoal, pode ser o seu templo divino, o seu corpo. Aqui é uma igreja, é uma eclésia, é uma reunião de pessoas. Então, não é fora da igreja, é fora da caridade. E aí perguntaram para os Espíritos, então, o que é caridade no sentido que Jesus nos orienta? E aí, se a gente é cristão, ou se nós estamos fazendo esse esforço de aprendermos o caminho para ser um bom cristão, quer dizer, bom cristão é ter redundância, né? Ser um cristão de verdade, é benevolência para com todos. Então, é muito comum, é da nossa natureza, a gente olha uma coisa e compara, né? Esse piano não, esse piano é sem caldo, eu conheço piano com caldo, sem caldo. Você vê um telefone, não, esse telefone é iPhone, não é Samsung, o que é? É a nossa inteligência, é a analogia. E muitas vezes a gente vê as pessoas e já começa a julgar, né? Nossa, aquilo deve ser ruim, aquilo ali deve ser mal, aquilo ali deve ser, né, legal. Então a gente começa, então, é a gente pegar essa lente nossa de comparação e olhar com bondade, né? E não querer comparar com a gente ou com o outro. É ter benevolência para com todos. No olhar, no falar, mesmo que a gente sinta algo diferente. As palavras têm poder. Então, evita a maledicência, evita falar mal. Mesmo que, às vezes, com dificuldade, todos e tudo tem algo muito bom. Lembro Jesus numa peregrinação e todo mundo passava por um cachorro morto e falava que carniça, que coisa feia e tal. E Jesus, quando passou, falou, nossa, que dentes lindos tinha esse cachorro, né? E os apóstolos, mas é uma carniça. Ele falou, não, mas veja que dentes lindos que ele tinha, né? Então, a gente tem essa possibilidade. Todos nós temos sombra e temos luz. E quanto mais a gente alimenta a sombra, mais a gente vê, sintoniza e se alimenta. E quanto mais a gente vê a luz, a gente se alimenta, sintoniza e cresce em nós. Então é como se fosse, por afinidade, a gente vai juntando. Além da benevolência, indulgência com as imperfeições dos outros. Ou seja, não vamos ficar na sombra do outro, não. Vamos ser indulgentes. Já fui assim, sou assim. Também tem essas dificuldades, né? É uma luta difícil, é uma espada dentro da gente. Então, benevolência para com os outros, porque nós também precisamos de benevolência. Se você acha que não, lembra das noites que sua mãe, seu pai cuidou de você, em algum momento você foi frágil. Hoje, talvez, você esteja sendo fragilizado, precisa que seu filho, seus parentes, alguém cuide de você. Então, benevolência para que a gente, né, faça com que o bem prevaleça. E são 3 palavras principais, né? Benevolência, indulgência e o perdão das ofensas. Então a gente pensa, caridade, vou distribuir cesta, lá na comunidade carente. Caridade, vou comprar aqui o almoço que vai acontecer tal dia. Não, gente, a caridade é benevolência com todos, que aí pode ser material, mais imaterial, indulgência, que é imaterial, e perdão, que é imaterial. Quantos de nós, eu tenho um livro chamado Voltei, que fala do irmão Jacó, que era um grande missionário no movimento espírita brasileiro, chamava-se Frederico Figner. Ele era um cara rico, né? Acho que era de origem libanesa ou turca, não lembro qual é o país, né? Mas era alguém que trabalhava muito bem. Aquela casa Aldeon, né, que trouxe gramofone, disco do Brasil, que hoje acho que é Som Livre, depois mudou de nome, era dele no começo, né? Ele que trouxe tudo isso. Ele era amigo do Thomas Edison, né, aquele cientista que inventou o gramofone. Então ele empreendeu nesse negócio e foi muito rico. E ele ia, né, era do Rio de Janeiro, contava as histórias que ele tem uma filha que morreu, ficou desolado, ele era muito amoroso, pai amoroso, e uma vez ficou sabendo que lá no Pará tinha materialização, ele foi lá e quem que aparece para ele? A filha materializada. Aí ele então revê todos os hábitos, todas as atitudes, a filha conversa com ele, explica para ele o que aconteceu, para ele não ficar com mágoa, ressentimento, e aí ele muda. Ele passou a fazer sopa, caridade, distribuir cesta, ele ia para qualquer lugar. E quando ele chegou no plano espiritual, né, ele viu que não era só isso. Ele teve dificuldade de quem encontrou, ele foi contemporâneo de Bezerra de Menezes, de Pico Sampaio, espíritas pioneiros no Brasil, e ele chegava lá, via todo mundo iluminado, o pessoal fazia pressa, explodia em luz, luminosidade, e ele falava, meu Deus, cadê minha luz? Ele olhava para ele, estava todo cinza, opaco, todo mundo iluminado, mas eu fiz sopa, eu fiz distribuir cesta. Então, a caridade não é só o aspecto material, que é uma condição da nossa sociedade no Brasil. No Canadá não se pode,
distribuir sopa, cesta, nada disso, é difícil. Na Inglaterra também não, porque tem uma lei que proíbe e tem um governo que tem que fazer esse programa social. Então, caridade ela é mais imaterial do que material. Então, e o perdão, gente, é uma grande caridade. Primeiro, para nós, é a algema com a dor, com a mágoa, com o ressentimento que eu estou preso. Então, quando eu me liberto disso, não é fácil, é um trabalho que às vezes leva não somente uma vida, dependendo da dor. Levam várias vidas. A gente vê histórias, né, especialmente na literatura André Luiz, que levam diversas vidas. Nasce, renasce. No livro Os Textos do Destino, tem várias gerações ali que vão nascendo e renascendo para tentar conseguir um perdão, conseguir um reajuste familiar, né? Então, o perdão, nesse contexto, libertar, é um presente que você dá, mas é você que recebe. Você desliga, né, dessa perturbação. E sem falar que a gente desliga não só do contexto da pessoa que está magoando a gente, muitas vezes tem os obsessores que vêm ali, ó, você tem que se vingar, você tem que, né, alimentando em você ressentimento, recordando o momento, trazendo aquela vibração, você acaba se libertando de tudo isso, né? E no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10, fala assim, perdoar os inimigos é perdão para si próprio. Nesse contexto, né? Perdoar aos amigos é dar-lhes uma nova chance, né? Uma nova prova de amizade. Que se o amigo me fez algo e eu perdoo, nossa, então você é amigo mesmo, né? E perdoar as ofensas é mostrar-se melhor do que você era. Não melhor do que o outro, não se mostrar superior. Estou perdoando porque ele não vale nada, né? Não, você é melhor que você. Você tá perdoando e está evoluindo a sua condição, melhorando a sua virtude, né? Tem um livro chamado Pensamento e Vida, de Emmanuel, que é fantástico. É um livro que eu recorro a ele todo instante, porque ele trabalha a força do pensamento, da vontade. O que a gente não faz com o pensamento? Faz tudo, gente. Ele diz que tudo que começa no mundo, começa no pensamento. E quanto maior a nossa vontade, maior mais força tem o pensamento. E quanto mais nobre o sentimento naquele pensamento, maior a nossa capacidade de realização, né? Então, tem um capítulo que fala do dever. O dever define a submissão que nos cabe a certos princípios. Então, esses princípios espíritas que eu trouxe aqui, se nós queremos ser espíritas cristãos, né? Também é redundância espírita cristão, tá, gente? Às vezes as pessoas diferenciam. Se é espírita, se é cristão, se é espírita, é cristão. Então, nesse contexto, a gente tem que seguir esse princípio. Não achar que é só bonito, que é poético, né, que é legal, mas ele fala, né, que temos que seguir esses princípios como leis dadas pela sabedoria divina para o desenvolvimento das nossas faculdades. Então, se eu quero desenvolver a virtude da bondade, a virtude da inteligência, todas as virtudes da caridade, eu tenho que seguir esses princípios. E aí ele deixa para a gente claro, o Emmanuel, né, que é dessa maneira, cumprindo o dever, né, que recebemos. Olha só, assim como uma imposição das circunstâncias de nossa necessidade. Recebemos a esposa incompreensiva. Muitas vezes a gente, né, eu e minha esposa estamos fazendo aniversário 35 anos de casamento. Então, todos os meus amigos da nossa época, tudo ó, já está no terceiro, quarto casamento. Não, você é fraco, hein? Está no primeiro, já estou no terceiro. Tem mais... Então, ou seja, a esposa incompreensiva, o esposo arbitrário, tudo isso vem como imposição da circunstância e da nossa necessidade. O filho doente, né? Bezerra, gente, não sei se todos sabem, ele conviveu muitos anos, ele curou o mundo e todo mundo, mas não conseguiu curar o menino. E quando o menino é libertado, ele desencarna, já com idade madura, né? O chefe agressivo, a gente fala, não, vou trabalhar, mas não aguento mais meu marido, não aguento mais minha esposa. Aí vai para o trabalho, o chefe é pior. O filho doente, o chefe agressivo, o subalterno infeliz, a moléstia pertinaz, que a gente às vezes tem tudo, tem dinheiro, e vem uma moléstia que não há dinheiro, não há nada que resolva, né? Ou a tarefa compulsória a benefício dos outros, como gleba espiritual. Ou seja, o que é gleba? É aquela parte do latifúndio espiritual que te cabe cultivar. Então não é interessante que a gente abandone, que a gente largue esses compromissos que nos venham, que a gente enfrente como dever, né? Abraçando os princípios que nós aprendemos aqui e fazendo isso. Para esforço intensivo de recuperação de nós mesmos. A gente acha que o problema são eles, né?
filho, marido, esposo, chefe, subalterno. O problema está aqui. Não é problema, né? É a oportunidade de melhoria. O problema seria até meio esquisito falar que Deus deu problema para a gente, né? É por esse motivo, está lá nesse capítulo do dever de Emmanuel, que de nada vale desertar no campo das duras obrigações, em que nos vejamos sitiados, por força dos acontecimentos naturais do caminho, de vez que na intimidade da consciência, ainda mesmo que a apreciação alheia, mesmo que a lei, mesmo que não, bota no asilo, não, você pode se divorciar, você tem prova, não sei o quê, mesmo que a lei e as pessoas achem bonito, né, a gente se livrar desse ou daquele imposto, desse devotamento ou renúncia, ordena a razão, estejamos de sentinela na obra da paciência, olha a virtude, né, da tolerância, da humildade e do amor a que nós fomos chamados, até por necessidade nossa, principalmente por necessidade nossa, né, e para atender de forma na intimidade. Sem isso, não obstante a aparência legal do nosso afastamento da luta, somos invencivelmente onerados por ocultas sensações de desgosto ante as nossas próprias fraquezas e, começando por ligeiras irritações, pequeninos desalentos, acabam nos matriculando o espírito nos institutos da enfermidade e da frustração. E hoje, gente, eu lembro há muitos anos, eu era um garoto, o seu Moutinho, que foi nosso presidente da FEDEF, que nos inspirou, estávamos aqui trabalhando, ele falava, né, as pessoas procuravam, falava que estava separando, não, esse caso separa, não sei o que, as pessoas não querem ter paciência. Depois, quando vem a maturidade, vem a frustração e a depressão. E naquela época, a depressão era uma coisa rara, né, falava que já tem mais de 30 anos isso. Hoje, depressão, quem não convive, quem não sentiu, né, gente, é uma coisa comum. Então, muitas vezes, a depressão vem dessa nossa tentativa de fugir aos deveres que não são impostos, ou às vezes até pela nossa incapacidade de seguir esses princípios, né? E aí a oração, né, vem como um apoio. O relógio está parado, amigo? Ah, tá. Até que horas que a gente vai? Tá. Então, ele tem um capítulo também nesse livro que fala do hábito. Ele fala, a evolução, a nossa evolução, a evolução do mundo, a evolução da Terra, do planeta e tudo, impõe a instituição de novos costumes ou novos hábitos. E é isso que a gente tem que aproveitar desse momento, gente. Todas essas reflexões é para a gente renovar os hábitos. Assim como o Frederico Figner, irmão Jacó, né, materialista, comerciante, tal, foi lá no Pará e tinha uma reunião de materialização e ele viu a filha dele, e a filha, o fato dele ver a filha, ele falou, não está morto. A vida continua. Aí ele foi pesquisar, foi estudar e tal, mudou todos os hábitos. Maria de Magdala, quando esteve com Jesus e sentiu aquele amor, aquela vibração, ela já voltou para casa, jogou tudo fora e saiu para o mundo para servir as pessoas. Mudou o hábito. Saulo estava ali cavalgando em direção a perseguir os cristãos, já um currículo de crimes violentos, né? Matou Gesiel, já tinha prendido um monte de gente, levado para sacrifício. Ele encontrou Jesus, ele reviu os conceitos. Ele, né, não foi num minuto, não. Naquele momento ele teve um impacto da presença. Jesus tinha uma presença impactante, né? Eu já tive com o Divaldo, né, várias vezes, né? A gente que trabalhou com o Divaldo, a gente sentia o impacto do Divaldo na presença. Quando ele recebia Menezes, a gente se emociona. Está do lado assim, ele recebia, a gente chorava sem querer. Agora, pensa Jesus, gente. Emmanuel, todo garboso, chegou lá, tu que é o capiteiro, aí de repente cai de joelho e chora. Saulo, quando Jesus falou, por que me persegues? Aí ele se jogou no chão também e falou, Senhor, né? Quem é você? Eu falei, Jesus Nazaré. O que queres que eu faça? Já refez, atualizou a versão dele na hora ali, mas ali já foi passando por sacrifícios, por provas, por expiações, para provar e para expiar o mal que ele fez e deixou para a gente um legado imenso. Então a evolução nos impõe isso, né? Novos costumes. Todos esses que eu falei e muitos outros que vocês vão encontrar e lembrar, após esse encontro, esse auto-encontro com Jesus, com a sua essência divina, mudou completamente todos os seus hábitos. Alguns difíceis, né? Mas é uma luta. E não é de um dia, é de uma vida inteira. 2, 3 reencarnações, até mais, né? Se vocês olharem a história de Ivone Pereira, na literatura dela, foram várias reencarnações que ela foi lutando ali, né, para resistir
as perturbações que ela tinha. Então, e nos desvencilharmos das fórmulas inferiores, na marcha para os ciclos mais altos da existência. Então, de certa forma, gente, a gente vai desvencilhando. É como o foguete, né, que vai levantando. O foguete hoje nem tanto, tem as naves, né, que vão e voltam, elas têm vários estágios. É para tirar e vencer o peso da gravidade. Quando chegam no espaço, eles desligam todos aqueles motores, soltam tudo, desvencilham daquilo. E aí eles voam bem mais rápido no espaço sideral, depois volta, aterriza. Então, a gente, com os novos hábitos, temos que desvencilhar desses velhos hábitos. E alçar, né, como diz aqui, esses ciclos mais altos da existência. E aí você não vai sentir mais prazer fazendo mal. Não vai sentir mais aquele risinho do canto quando o inimigo é infeliz. Ou quando você vê alguém que você julga na televisão corrupto, não sei o que, sendo preso, coisa assim, ou sendo assassinado, ou passando por violência. Então, quando a gente renova esses hábitos, e a característica do mundo de regeneração é isso, o mal já não é mais tão natural, ele ainda persiste, mas é a gente se livrando dele, nós vamos desvencilhando. É só para subir a gravidade mais pesada da Terra. Então, nesse contexto, renovação dos hábitos. Onde reside o meu pensamento? Geralmente, essa residência do pensamento alimenta os nossos hábitos. Então, se é nas drogas, se é na violência, aquilo vai prendendo a gente. Então, tem que trocar esses hábitos. Então, vou passar a fazer um culto do Evangelho no lar. Gente, se vocês verem o impacto que tem um culto do Evangelho no lar, não só os espíritos familiares, mas toda a sua vizinhança, toda a quadra, as visões espirituais são como se fosse um farol assim, ó, no seu telhado, na sua casa. E a assistência espiritual que você faz ali não dura só no culto. Às vezes é um perturbador espiritual que está te acompanhando no boteco, está te acompanhando nas brigas de rua, no vício. Quando chegam na casa tem ele não consegue entrar. Não consegue entrar, porque tem uma barreira vibratória daquele hábito, daquela atitude. Agora, pense se você começa a fazer, antes de dormir, como nos aconselha o Evangelho, antes de sair da cama, você faz aquela oração agradecendo a vida, como nos orientam os Espíritos, e você pede bênção para aquele dia. Aquela vibração da casa vai para em torno de você. Onde você vai estar aquela redoma, te protegendo e trazendo conexões superiores de inspiração para o trabalho que você realiza, de ajuda no seu estudo, no conhecimento, né? Recentemente, acho que a bióloga, a engenheira brasileira ganhou um prêmio, vocês viram na Embrapa? Foi uma vida inteira de estudo, gente. Pesquisa, né? E com certeza ali tinha uma assistência espiritual que vai inspirando. E a pessoa vai indo numa pesquisa, como vários já aconteceram, né? As respostas vêm vindo. A pessoa ali dorme, sonha com a solução, né? Eu trabalho com a área de tecnologia, programação. Quantas vezes a gente vai dormir e volta depois, pô, nossa, no sonho a coisa veio. Isso são inspirações. Isaac Newton estava debaixo de uma macieira, vocês sabem essa história, né? Caiu uma maçã. Se fosse eu, tinha comido e ido embora. Ele não. Falou, gente, se ela estava lá e caiu, alguma força agiu sobre ela. Peraí, tem uma lei da natureza aqui. Aí ele desenvolveu isso. Ele estava conectado com o mais alto. Arquimedes também, né, quando estava tomando banho, entrou a água escorreu, ele também descobriu ali uma forma, né, de medir, pesar a propriedade da matéria. Então, ou seja, para quem está conectado, para quem vive, então, um hábito muito feliz, muito necessário, que eu volto aqui, que eu falei que nem precisava fazer essa palestra, na mensagem que o Amin leu, pegue um livro que não tem, a oração, gente. A oração é essa conexão, nos fortalece, é o escudo, né? É a coraça. Não vai te tirar das provas e expiações que tem que passar. Não vai. Não se iludam. Não tem prosperidade por conta disso. Não tem, né, reencarnação mais feliz, não. Existe uma mudança interior, uma residência que você constrói. O próprio Kardec fala, né, quando ele avaliava a missão dele, ele dizia que ele foi avisado da missão, ele foi avisado que os amigos próximos iriam trair, iam mentir a respeito dele, iam difamá-lo, queria passar fome, passar miséria, ter doença. E ele fala, olha, tudo que o Espírito de verdade me falou foi verdade, aconteceu. Mas ele não me deixou tão claro quão bom, quanto legal, quanto maravilhoso seria essa sensação de consciência do dever cumprido,
E ele então começou a passar dificuldades, e ele disse que ia para um lugar, através da oração, que as misérias do mundo vinham até ele, mas não atingiam. Então é isso, ele não deixou de enfrentar, mas ele se colocava numa posição superior e não deixava atingir por isso, né? E aí, nesse contexto, Emmanuel diz, né? Vemos o Cristo como o divino marco da renovação humana. Então, gente, é nele que a gente tem que mirar. Hashtag estamos com Jesus e vamos em frente. Com ele não vamos passar fria, né? Dificuldade. Todo um programa de transformações viscerais no espírito. Então, se nós o buscamos, vamos tropeçar, vamos cair, vai parecer meio exagerado, vai parecer estranho, mas a gente vai insistindo. Isso vai trazer uma transformação visceral, não no meu corpo. Talvez eu nem cure do câncer, da moléstia, mas na minha alma, no meu espírito, que é o ser realmente vivente, né? Sem violência de qualquer natureza, altera os padrões da moda moral em que a Terra vivia há numerosos milênios. Então Jesus, gente, foi só paz. E quem seguiu ele, né, também passou por violências, mas não devolveu para ninguém. Tirando João, que morreu de idade, todos os apóstolos morreram de forma violenta, cruel, perseguições, né? Aqui na Terra até hoje, você vê missionários como Luther King, como Gandhi, também passaram, né? Esses dois, no caso, foram assassinados, inclusive, por pessoas, né, conhecidas. Então, na Terra, a mensagem dele não coaduna, não se sintoniza com a violência e com a agressão, né? Muito pelo contrário. Contra o uso da condenação, oferece o perdão. E aí, o perdão, gente, quando a gente perceber que a gente está condenando, julgando, vamos buscar no perdão uma ressignificação, né? A tradição de raça, Jesus opõe o fundamento da fraternidade legítima. Toda a humanidade, uma família única, né? No abandono à tristeza e ao desânimo, nas horas difíceis, traz a noção das bem-aventuranças eternas para os aflitos que sabem esperar e para os justos que sabem sofrer. Então, não é gostar de sofrer, é sofrer com gosto, né? Como diz o nosso amigo lá de Minas, Simão. Não é a gente largar ou abandonar os cargos, mas fazer, mesmo na dificuldade, os encargos que a vida nos traz, né? Mas fazer com espírito de humildade, espírito de sem revolta, né? Sem mágoa, sem vitimização. Então, nesse contexto, a gente conclama aqui, né? Porque não é uma tarefa fácil. Mas nós estamos aqui, né? Nós estamos na casa espírita e, reforçando novamente a mensagem para mim, é um esforço pessoal e individual de cada um. E lembrando que o perdão, quanto mais você carrega, mais você se corrói. Né? Quando o ódio, a mágoa, quanto mais você carrega, mais você corrói. Mas o perdão não. Você traz, você carrega e você é o principal e melhor beneficiário. Imagine você andando arrastando corrente, né? No pé, você quer ir para algum lugar, aquela corrente, aquele peso amarrado. Então, é romper com esses grilhões, para você ter mais liberdade. E quando a gente retornar à nossa vida, à nossa residência verdadeira, o alívio ainda é maior. Né? A gente vê o relato dos espíritos, e isso aí, né, transforma, melhora. Só para encerrar, tem um relato no livro E a Vida Continua. E a Vida Continua é o último livro da série André Luiz. E ele é completamente diferente dos outros. Nos outros livros você já morre em umbral, caverna, não. A Vida Continua é suave. São pessoas como nós, comuns, que retornam à vida espiritual. No primeiro momento não reconhece que estão mortos, quando percebe que estão mortos, já estão mortos mesmo, e aí se engaja no trabalho e vai em frente. E aí, em um desses casos, uma pessoa foi assassinada. E a filha, muito nova, né, ficou na Terra e, quando estava jovem, morreu. E essa moça, quando volta à vida espiritual, ela quer rever o pai, que ela tinha lembrança do pai, muito novinho, morreu. E na trama toda, descobre-se que o padrasto, que era casado, logo depois do pai, a mãe casou, que o padrasto tinha assassinado o pai dela. Foi uma trama mirabolante, era amigo do pai, o pai se apaixonou por essa mulher, e aí numa caçada, ele mata o outro assim, meio que sem querer, com vontade, acidentalmente, para poder ficar com a mulher. E fica, só que a menina fala que ele foi um padrasto maravilhoso, que a mãe, né, se viu sozinha, abandonada, sem condições, e acabou com ele, né, se juntando, e ele se redimiu.
E espiritualmente mostrava que ele, percebendo aquilo, descobrindo no amor da mulher e da filha, ele tinha que regenerar. Então ele montou fazenda, montou escola, empregou várias pessoas, fez muitas obras do bem. Lembrando de Jesus, né? O amor cobre a multidão de pecados. Então ele procurou praticar obras de amor que compensasse o mal que ele fez. E criou a menina, realmente, e a menina, então, tinha um carinho muito grande por ele. Então, quando ela volta no mundo espiritual, encontra esse homem, que era o pai dela, obsessor, cruel, amarrado a uma mulher também de outro casamento, que ele se apaixonou, e ela desencarna. E ele estava ali com ela, articulando vingança. Vingança para quem matou, vingança para a mulher que abandonou, um monte de coisa. Então ele estava cheio de ódio no coração. E aí o mentor chega lá, desliga a mulher do corpo, e ele se agarra a ela e não larga a mulher. Fala, não, daqui não saio, eu tenho vinganças a fazer. E começou a listar o tanto de pessoa ruim que matou, que roubou, que espoliou. E ele falou, daqui ninguém me tira. Aí o mentor fala, não, eu sei de alguém que vai te tirar daqui. Não, pode falar que daqui não sai de jeito nenhum. Ele fala, Deus vai te tirar daí. Aí ele pega e sai e chama essa menina, que era a filha dele, que ele só tinha visto quando era criança. E ela, morrendo de medo, de angústia, que não tinha encontrado o pai ainda, ela pede aos amigos que ajudem. Aí os amigos espirituais se afastam, entram em oração, ela entra em sintonia, e o corpo dela se ilumina como um arco-íris, diversas tonalidades, e quando o pai olha, e ela entra na sala, e o pai agarrado lá, o espírito como obsessor da outra pessoa, eles reconhecem na filha, se joga no chão e ajoelha. E ele fala, e ela fala, meu pai. Aí desmonta, né, gente? Chora que nem uma criança compulsivamente. E ela fala, pai, vamos com a gente. Aí ele começa então a listar todas as pessoas da trama, que é uma trama grande, e o mal que elas fizeram, e que ele tinha que ser justiceiro, que ele tinha que se vingar. Mas ela vai envolvendo ele com tanto amor, para cada um que ele trazia, o mal que ele fez, ela desdobrava ali as qualidades e as possibilidades futuras de resgate que eles teriam. E aí ele vai desmontando, 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 aí na hora ele se conecta com ela pela vibração de amor, que ele larga, ele abre mão de toda aquela vingança e fala, minha filha, me leve com você, porque em você eu confio, com você eu vou. Então, em toda situação difícil, gente, vamos buscar essas possibilidades, se agarrar a essas chamas do amor, porque tem. Em algum lugar, por pior que seja a nossa dificuldade, nós vamos encontrar essa mão de amor em nós. Não, pode não ser na família, pode não ser, né, em alguém perto, mas nunca estamos sós, nunca estamos abandonados. E essa situação que nós estamos enfrentando talvez seja a missão para essa vida. Você não vai salvar o mundo. É essa a missão de construir esse perdão. E lembrando que na justiça do amor infinito de Deus, isso não está abandonado, não está perdoado. Então, peço a Deus que nos abençoe a todos, que a gente possa voltar para o nosso lar, se possível, fazendo exercício, mentalizando aquela pessoa que porventura nos persegue, nos caluniam, envolvendo ela na prece. Se a pessoa te magoou, que você perdoe. Se você tem mágoa de alguém, faça um exercício do perdão. Mas visualize Jesus junto ali, aproximando, porque isso aí vai ser uma grande renovação para todos nós. Tá bom? Muita paz, que Jesus nos ampare.